Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar o peso do mundo nas costas, enquanto outras vivem com leveza e alegria? Hoje vou compartilhar com você uma história poderosa que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os desafios da vida. É a história de um pequeno pássaro que descobriu o segredo para transformar sofrimento em gratidão. Imagine um lugar onde o calor é implacável, onde a areia queima sob seus pés e não há sombra para se esconder. Era nesse ambiente hostil que vivia uma pequena ave, cuja existência era marcada por uma dor constante e aparentemente sem fim. Cada dia que passava trazia novos desafios, novas provações que testavam sua resistência ao limite. A condição desta criaturinha era de partir o coração. Suas penas, que um dia foram brilhantes e coloridas, haviam caído uma a uma, deixando sua pele exposta ao sol escaldante do deserto. Sem suas penas, ela havia perdido a capacidade de voar, aquela liberdade fundamental que define a essência de qualquer ave. Era como se tivesse perdido sua própria identidade. O que tornava sua situação ainda mais desesperadora era a ausência de um lar verdadeiro. Ela vagava de um lugar para outro, sempre em busca de um cantinho seguro onde pudesse descansar, mas nunca encontrava. A cada movimento, a areia quente queimava suas pequenas patas, lembrando-a constantemente de sua condição frágil e vulnerável. A escassez era uma companheira constante em sua jornada. Não havia comida abundante, apenas alguns insetos raros que ela conseguia encontrar com grande dificuldade. A água era ainda mais escassa. Às vezes, passava dias inteiros com a garganta seca, sonhando com uma única gota do líquido precioso que pudesse aliviar sua sede insuportável. Mas, talvez, o mais doloroso de tudo fosse a solidão profunda que a envolvia. No vasto deserto, ela estava completamente isolada, sem outros de sua espécie para compartilhar suas angústias ou oferecer algum consolo. Era uma existência marcada pela luta constante, onde cada novo amanhecer trazia apenas a perspectiva de mais sofrimento e tristeza, sem nenhuma luz no fim do túnel. Foi em um desses dias sombrios que algo inesperado aconteceu. O céu, normalmente vazio e impiedoso, foi cortado por uma figura elegante que voava com graça e determinação. Era um pombo branco, suas penas reluzindo como pérolas sob a luz intensa do sol, contrastando dramaticamente com a paisagem árida ao redor. Sua presença trouxe uma sensação estranha para o pequeno pássaro, uma mistura de esperança e desespero. Com a pouca força que ainda restava em sua voz rouca, ela gritou na direção da ave que passava. "Irmão, por favor, pare!" Suas palavras ecoaram pelo deserto silencioso, carregadas de uma súplica desesperada. O pombo, surpreso com o chamado, diminuiu o voo e pousou próximo à pequena criatura sofredora, seus olhos gentis refletindo compaixão imediata. Ao ver de perto o estado deplorável do pequeno pássaro, o pombo sentiu seu coração se apertar. "O que aconteceu, irmãzinha? Por que você parece tão triste?" perguntou com voz suave e acolhedora. Havia algo em seu tom que transmitia não apenas curiosidade, mas uma genuína preocupação, como se ele realmente se importasse com o sofrimento de uma estranha. A pequena ave, cujos olhos já haviam derramado tantas lágrimas que pareciam secos, fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. "Para onde você está indo?" Havia algo na forma como ela perguntou que revelava mais do que mera curiosidade. Era o questionamento de alguém que havia perdido completamente o rumo da vida e procurava desesperadamente uma direção. A resposta do pombo foi como um raio de luz atravessando as nuvens mais escuras. "Estou indo para o céu." Essas palavras simples despertaram algo que há muito tempo estava adormecido no coração da pequena ave. Uma fagulha de esperança tênue, mas real, começou a brilhar em seus olhos cansados. Era como se, por primeira vez em muito tempo, ela vislumbrasse a possibilidade de que sua dor pudesse ter fim. Naquele momento de conexão divina, ela juntou suas pequenas asas em uma posição de súplica e fez um pedido que viria a mudar o curso de sua existência para sempre. "Irmão, quando você chegar ao céu, por favor, pergunte a Deus sobre mim. Quando minha dor vai acabar? Quando esses dias ruins se transformarão em dias bons?" Sua voz tremia com uma mistura de esperança e desespero, como alguém fazendo o último pedido antes de desistir completamente. O pombo, tocado pela sinceridade e desespero da pequena ave, fez uma promessa solene que ecoou pelo deserto silencioso. "Com certeza perguntarei sobre você." Havia uma determinação em sua voz que transmitia mais do que uma simples cortesia. Era o compromisso genuíno de alguém que havia sido profundamente movido pelo sofrimento de outro ser. E assim, ele alçou o voo novamente,
suas asas brancas carregando não apenas o seu próprio corpo, mas também as esperanças de uma criatura desesperada. A jornada até o céu pareceu mais rápida do que o normal, talvez impulsionada pela urgência da missão que carregava. Quando finalmente chegou às portas celestiais, foi recebido por um anjo de presença imponente, cuja luz emanava paz e sabedoria infinitas. O pombo, ainda rafegante da longa viagem, imediatamente relatou o encontro com a ave sofredora e fez a pergunta que havia prometido fazer. A resposta do anjo caiu como um martelo sobre o coração compassivo do pombo. Deus escreveu mais 10 anos de tristeza na vida dela. Até lá, ela não terá felicidade alguma. As palavras ecoaram no ar celestial com a força de um decreto divino, imutável e definitivo. Era como se o destino da pequena criatura já tivesse selado em pergaminhos sagrados, sem possibilidade de alteração. O pombo sentiu seu peito se apertar com uma angústia profunda. Como ele poderia retornar e entregar uma notícia tão devastadora? Como ele poderia olhar nos olhos daquela criaturinha e destruir a única esperança que ela ainda carregava? Se eu contar isto a ela, ela perderá toda a esperança e se quebrará completamente. Não há nenhuma maneira de ajudá-la? Implorou, sua voz carregada de desespero. O anjo permaneceu em silêncio por alguns momentos, que pareceram eternos, seus olhos sábios refletindo uma compaixão profunda. Era como se ele estivesse pesando cuidadosamente as palavras que iam mudar o destino de uma alma sofredora. Finalmente, com o sorriso misterioso que carregava os segredos do universo, ele falou: diga a ela que continue repetindo isto em todas as situações. Obrigado, Deus, por tudo. Este é o seu verdadeiro teste. A simplicidade da resposta contrastava dramaticamente com a complexidade do sofrimento que a pequena ave enfrentava. Era quase impossível de acreditar que palavras tão simples pudessem ter o poder de alterar um destino aparentemente selado. No entanto, havia algo na maneira como o anjo falou que transmitia uma sabedoria ancestral, como se ele conhecesse segredos sobre o funcionamento do universo que estavam além da compreensão comum. Com o coração pesado, mas determinado a cumprir sua promessa, o pombo empreendeu a jornada de volta pelo deserto. Durante todo o voo, ele refletiu sobre as palavras misteriosas do anjo, tentando compreender como algo tão simples poderia ser a chave para transformar tanto sofrimento. Quando finalmente encontrou a pequena ave, ainda no mesmo lugar onde havia deixado, ele cuidadosamente transmitiu a mensagem celestial. Inicialmente, a pequena criatura ficou confusa e até mesmo desapontada. Ela havia esperado uma resposta mais concreta, talvez uma data específica para o fim de seus problemas ou uma solução milagrosa e imediata. As palavras pareciam simples demais para resolver problemas tão complexos e dolorosos. No entanto, algo dentro de seu coração ferido a impeliu a fazer uma promessa solene consigo mesma. Não importa o que acontecesse, ela sempre diria: obrigado, Deus, por tudo. O primeiro teste veio quase imediatamente. Quando suas pernas fracas cederam e ela caiu sobre a areia escaldante que queimava a sua pele delicada, em vez de lamentar sua sorte, ela sussurrou com sinceridade: obrigado, Deus, por tudo. Era difícil, quase impossível, encontrar motivos para a gratidão em meio à dor física, mas ela persistiu com uma determinação que surpreendia até ela mesma. Os dias seguintes trouxeram novos desafios que testaram sua nova resolução. Quando a sede se tornava insuportável e ela procurava desesperadamente por água sem encontrar nem mesmo uma gota, quando sua garganta se ressecava tanto que era difícil até mesmo engolir, ela continuava repetindo as palavras sagradas: obrigado, Deus, por tudo. Cada repetição parecia plantar uma semente de transformação em sua alma ferida. O momento mais difícil chegou quando suas últimas penas começaram a cair, devido à doença que a consumia. Ver os pequenos pedaços coloridos de sua identidade sendo levados pelo vento do deserto era quase insuportável. Era como assistir partes de si mesma desaparecendo, uma a uma. Mesmo assim, com lágrimas nos olhos, mas com uma força interior crescente, ela murmurou: obrigado, Deus, por tudo. Algo extraordinário começou a acontecer, gradualmente, tão sutil no início que ela mal percebeu. Onde antes havia apenas dor e desespero, pequenos momentos de paz começaram a surgir. Era como se cada palavra de gratidão estivesse limpando camadas de amargura que se acumularam em seu coração ao longo dos anos de sofrimento. As palavras não eram apenas sons vazios,
Elas estavam se tornando uma força transformadora poderosa que operava mudanças misteriosas em sua vida. Lentamente, como se a própria natureza estivesse respondendo à sua transformação interior, milagres começaram a se manifestar ao seu redor. As penas fracas e doentias que caíam de seu corpo foram sendo substituídas por outras novas, mais fortes e vibrantes do que as originais. Era como se cada fio que brotasse carregasse consigo a energia renovadora de sua gratidão genuína, criando uma plumagem que refletia a beleza de seu coração transformado. Uma manhã, enquanto caminhava com dificuldade pelas areias intermináveis, o céu começou a mudar de forma dramática. Nuvens escuras se formaram rapidamente acima de sua cabeça, algo que ela não via há anos naquele deserto árido. Ventos fortes começaram a soprar, trazendo consigo uma energia diferente, carregada de promessas e possibilidades que ela havia esquecido que existiram. De repente, as primeiras gotas começaram a cair. Não era apenas uma chuva comum, era como se o próprio céu estivesse derramando bênção sobre ela. A chuva torrencial que se seguiu transformou completamente a paisagem ao seu redor. O deserto, que por tanto tempo havia sido seu lugar de sofrimento, começou a florescer com uma vida que parecia impossível apenas momentos antes. Plantas verdes brotaram da terra sedenta como se estivessem esperando há anos por aquele momento exato. Flores coloridas desbrocharam ao seu redor, criando um jardim mágico onde antes havia apenas desolação. O mais incrível de tudo foi quando uma pequena lagoa cristalina se formou bem próximo ao local onde ela estava, oferecendo a água pura e refrescante pela qual ela havia ansiado durante tanto tempo. Sua saúde foi restaurada de forma miraculosa. As forças retornaram ao seu corpo frágil e, pela primeira vez em anos, ela conseguiu abrir suas asas renovadas e sentir o vento familiar correndo entre suas penas. O voo, aquela liberdade fundamental que ela havia perdido, voltou a ser possível. Ela não apenas podia voar novamente, ela podia rir e experimentar uma alegria pura que havia esquecido de como sentir. Exatamente 10 dias após receber a mensagem do anjo, o pombo branco passou pelo mesmo local durante sua jornada de volta. O que ele viu o deixou completamente atônito. A ave que ele havia deixado doente, fraca e desesperada, agora voava graciosamente entre as flores, rindo com uma alegria contagiante. O lugar que antes era árido e sem vida, agora pulsava com vegetação exuberante e abundância. Era uma transformação tão radical que parecia impossível ter acontecido em tão pouco tempo. O pombo, completamente perplexo com a cena que presenciava, não conseguia compreender como aquilo era possível. Suas memórias da conversa com o anjo eram cristalinas. 10 anos de sofrimento haviam sido decretados para aquela pequena criatura. Como então ela estava ali, radiante de felicidade, em um oásis que havia brotado do nada? A contradição era tão gritante que ele precisava de respostas imediatas. Sem perder tempo, ele voou de volta ao céu com uma urgência ainda maior do que a da primeira vez. Suas asas batiam freneticamente enquanto 1000 perguntas giravam em sua mente. Quando finalmente chegou diante do anjo, suas palavras saíram atropeladas. O que aconteceu? Você disse que ela sofreria por 10 anos, mas a vida dela mudou em apenas 10 dias. Havia uma mistura de confusão e admiração na voz dele. O anjo respondeu com um sorriso sereno que carregava toda a sabedoria do universo. Sim, o destino dela estava mesmo escrito com 10 anos de tristeza, mas ela mesmo mudou este destino. Quando alguém diz honestamente, obrigado, Deus, por tudo, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, essa pessoa queima o seu karma passado. O teste dela acabou. A explicação do anjo revelava uma verdade profunda sobre o funcionamento das leis espirituais do universo. A gratidão genuína, expressa mesmo nos momentos mais sombrios, tinha o poder de acelerar processos de purificação que normalmente levariam anos para se completar. Os 10 anos de sofrimento foram condensados em apenas 10 dias devido à pureza absoluta de sua gratidão, transformando provações em bênçãos através do poder transformador da aceitação. Essa revelação trouxe uma compreensão revolucionária sobre como podemos influenciar nosso próprio destino. A pequena ave não havia simplesmente suportado passivamente seu sofrimento, ela havia ativamente participado de sua própria transformação através de uma escolha consciente de gratidão.
Cada obrigado já havia sido como uma oração poderosa que dissolvia camadas de karma negativo acumulado ao longo dos anos de sofrimento. O pombo finalmente compreendeu que havia testemunhado não apenas um milagre, mas uma demonstração prática de como a atitude correta pode alterar realidades aparentemente fixas. A pequena ave havia descoberto um dos segredos mais poderosos da existência, que nossa resposta aos desafios tem mais poder sobre nosso futuro do que os próprios desafios. Ela havia provado que é possível transformar veneno em medicina através da alquimia da gratidão sincera. Você acredita que temos o poder de mudar nosso próprio destino através das nossas atitudes? Já vivenciou alguma situação em que sua forma de reagir mudou completamente o resultado? Conte nos comentários sobre um momento em que você percebeu que tinha mais controle sobre sua vida do que imaginava.